ele está joeirando a todo vento, não sabe o que ele quer. Não andes por todos os caminhos. É assim que o pecador se dá a conhecer. Como é que você conhece uma pessoa que não merece confiança? Pela língua dela, pela boca da pessoa. Está aqui, ó. Aí você não está julgando o coração, você está julgando as atitudes. Você conhece uma pessoa pela língua, por aquilo que ela fala. Olha, pela duplicidade da língua é que o pecador se dá a conhecer. Por isso, a gente não pode interromper a pessoa quando ela estiver falando. Me dá nos nervos quando a pessoa está falando e alguém corta a pessoa. Eu já tenho vontade de chutar você por debaixo, fica quieto. Deixa a pessoa falar. Retoma a conversa, fala, o que você estava falando? Deixa eu falar. Porque você não conhece a índole de uma pessoa se ela não fala. É pela boca que você conhece a pessoa boa. E é pela boca que você conhece a pessoa de coração estragado. Tem coração estragado que está aberto para ser restaurado e curado por Deus. E tem coração estragado que está obstinado em fazer o mal. Está convicto no que não presta. Como é que você vai saber? Se você não for capaz de escutar. Tem que aprender a escutar as pessoas. Porque senão você nunca vai conhecer as pessoas, nem mesmo as de dentro da sua casa. Você não vai saber como pensa o seu filho se você nunca for capaz de ouvi-lo. Se você sempre se sobrepor ao que ele tem a dizer, porque você sempre tem uma lição para dar. Escuta. Deixa a pessoa refletir. Porque é dali que você vai saber qual é a qualidade de coração e de juízo que mesmo um filho tem. Como é que você vai poder ajudar se você não sabe onde ajudar? E olha, desculpa, ninguém consegue conversar com quem fica talhando o tempo inteiro. Às vezes eu estou conversando com a pessoa, toda hora ela interrompe a ideia. Eu me calo, não falo mais. Deixa quieto para lá, porque é uma agonia. Você está tentando falar e a pessoa te cortando o tempo inteiro. Não deixa a conversa fluir. A conversa não chega no objetivo, ela vai desviando o tempo inteiro. Como é que você vai ouvir um filho ou uma filha, um marido ou uma esposa, um pai ou uma mãe, um amigo ou uma amiga, se ele não pode concluir as ideias? Que você tem que ir, direcionando o que a pessoa está falando. Chega uma altura que ela não fala mais com você. E às vezes chega uma altura que a pessoa desiste de você. Tem namoro que acaba por causa disso. A pessoa desiste. Ela falou, não quero isso para o resto da minha vida de jeito nenhum. Já foi bom essa palhinha que eu tive aqui no namoro, que já deu para eu ver que não vai rolar. E tudo, olha gente, passa pela boca. Então, aonde nós estamos colocando a nossa convicção? Porque esta palavra está nos dizendo que a gente precisa ter uma convicção que nos leva à paz. Não uma convicção que nos leva ao conflito. Não uma convicção que nos leva ao ódio. Não uma convicção que transforma a nossa vida no inferno. Se essa minha convicção está transformando a vida no inferno, me desculpe. E olha, quando a gente tem uma convicção que leva à paz, a gente conversa com todo mundo sobre tudo. Tem gente que diz que não pode discutir política, que não pode discutir religião. Né? É política, religião e futebol. Claro que dá para discutir, depende da qualidade da pessoa que está discutindo. Todas as vezes que se aproxima, por exemplo, a época de eleição, lá em casa a gente conversa. Porque o nosso amor entre família, e quando eu digo aqui lá em casa, minha mãe, minhas irmãs, meus filhos, minha esposa, o nosso amor está acima de certas convicções. Então, se a pessoa, ela insiste numa convicção da qual eu discordo, respeito. Mas porque há respeito a diálogo. E porque há diálogo a gente se esclarece. E quando termina a conversa a gente está bem, está em paz. Agora, por que eu vou jogar, inclusive em certos grupos, até grupos desses de mídias sociais, por que eu vou jogar na mesa conversas que eu sei que vão dividir? Ou
propostas, né? Intenções ou abordagens que têm por finalidade machucar alguém, afrontar outra pessoa, deixar alguém envergonhado, é uma convicção que nos leva à paz, meu irmão. Márcio, eu estou certo. Na sua concepção você está, mas na do outro você não está. Às vezes você está até certo de fato, mas passa a ser errado quando você usa algo que você está certo para pisar, para machucar, para ganhar da outra pessoa e ganhar publicamente, humilhar outra pessoa, porque você ganha discussão e você perde o afeto daquela pessoa, você perde o respeito. E quem está à volta, inclusive, julga. Diz assim, ele é mau. Eu aprendi a calar em certas situações que eu estou certo. Você tem situações que você tem certeza? Tem situações que eu tenho certeza que eu estou certo. E o que você faz, né? Quando vai virar um conflito, eu tenho aprendido a me calar. Porque se eu fizer valer aquilo que eu sei que está certo a ferro e fogo, todo mundo que está à volta diz assim, que mal que ele é. Ninguém vai querer saber se eu estou certo ou estou errado. Ah, não. E as pessoas começam a se armar contra você. Então tem situações que a gente tem que deixar a vida mostrar. Quando nos perguntam, a gente fala, sempre ajuda. Não fechar a porta, sabe? Quando eu quis falar, a pessoa não me escutou. Agora que ela quer, também não vou falar. Para que isso? Porta aberta. Pessoa precisa, a gente ajuda, né? Vamos ajudando, na medida em que ela é capaz de receber a nossa ajuda. Mas não tentar fazer prevalecer a nossa razão a ferro e fogo, porque senão não será uma convicção que nos leva à paz. A gente não vai estar dando a precedência para a caridade. O amor vem primeiro, não é? E se querendo ajudar, você perde a pessoa, então você errou. Porque a ideia da caridade é conquistar a pessoa. Primeiro para Deus e depois para a nossa boa amizade. A fé é uma convicção que nos leva à paz. Pessoas de fé são pessoas de paz. Dão a vida, mas não matam. Se você pega a história do cristianismo, do verdadeiro cristianismo, e não onde algumas pessoas meteram os pés pelas mãos e se equivocaram e fizeram da palavra de Deus plataforma para destruir os outros, você vai ver, principalmente entre os primeiros cristãos, dava-se a vida, não se tirava a vida. Promovia-se a paz. Inclusive você vai ver nas cartas de São Paulo, ele dizer para ser submisso às autoridades, inclusive às autoridades civis. Manda a gente rezar por quem nos persegue, abençoar quem nos amaldiçoa, fazer o bem a quem faz o mal para a gente, porque a nossa fé é uma convicção que nos leva à paz. E é nisso que nós devemos nos firmar, na verdade, e buscar um conhecimento que nos ajude a ser justo e nos ponha nos lábios uma palavra de paz a todos os que necessitem. Eu preciso fazer isso começando dentro da minha casa. Eu preciso me firmar na verdade e buscar um conhecimento que ajude a minha família a estar melhor, a se comunicar melhor, a ter paz dentro de casa. Se você está fazendo algo que só gera conflito, pare. Meu irmão, mesmo que você ache que você tenha razão, se o que você está insistindo está causando um mal terrível dentro de casa, pare. Avalie o que você está fazendo. Porque mesmo você tendo boa intenção, e mesmo você entendendo que você está certo, alguma coisa está errado pelo resultado.